Bom, a minha pergunta era um pouco nesse sentido que você já trouxe até, né, essa sua evolução, esse seu aprendizado, a mudança das ideias. O que você atribui que ainda existe uma parcela grande ali na esquerda que não consegue ter essa autocrítica de mudança de ideias, não consegue, por exemplo, criticar, por exemplo, o Mao Tse-tung, ou o Stalin, ou outros regimes que claramente não deram certo, não funcionaram muito bem em questão, né, de respeito a direitos humanos e coisas do tipo. Você acha que falta um pouco de viver assim a experiência prática assim como você viveu? É isso? Você acha isso? Isso vale para os jovens, para os velhos, não. Uhum. E a necessidade de ter sempre um Para os inimigo velhos, externo também. para os velhos é sectarismo, é cegueira, porque eles viveram o século XX. É diferente dos jovens. Os jovens, vocês que são jovens do século XXI, vocês não viveram o século XX. O século XX foi o século da guerra quente e guerra fria, entre duas propostas que empolgaram os corações e mentes durante praticamente 100 anos. Né? O século da guerra e da guerra fria e quente. Nós vivemos esse período. Né? Ou você estava de um lado ou estava do outro. Pois, Agora isso daí, essa, essa, esse posicionamento, que eu digo que é a régua da Revolução Francesa, né, entre a direita e a esquerda, era o critério absoluto de julgamento das posições das pessoas. Ou você era a direita ou você era a esquerda. Era esse critério. O final do século XX, e tudo que aconteceu no século XX, tudo que aconteceu, não é o caso a gente discutir aqui, Tiananmen, Muro, etc., Chernobyl, Camboja, Vietnã, não é o caso, Bolívia, Che Guevara, etc., não é o caso a gente discutir isso aqui, eu suponho. Mas a, a passagem para o século XXI trouxe uma mudança muito grande. A régua da Revolução Francesa continua tendo a sua utilidade, porque a distância entre os mais pobres e os mais ricos do mundo continua sendo absurda. Absurda, insustentável e intolerável, né? Fonte de indignação e de revolta. Então, essa régua continua, mas apareceram muitas outras réguas. A régua da Revolução Feminista, por exemplo. A direita e a esquerda, todas as duas, eram antifeministas. A Revolução Feminista, que veio na década dos 60, 70 para cá, é, uma, é outra régua completa. Né? E a régua da possibilidade, e a régua do pacifismo, da cultura de paz, confrontando com a cultura de guerra, que também se desenvolveu da década de 60 para cá, por vários movimentos. E o ambientalismo, que refundou praticamente a política, o capitalismo e o socialismo juravam de pé juntos que os recursos mundiais eram infinitos e era de quem chegasse primeiro, quem fosse mais forte, mais esperto, mais safado, mais eficiente. O ambientalismo mudou completamente a política. Os recursos são finitos. Você tem que planejar, se você tem amor à sua descendência, você tem que planejar seja no capitalismo ou no socialismo, esses recursos vão ser utilizados. Então, cultura de paz, cultura da guerra, ambientalismo, não ambientalismo, recursos finitos ou infinitos, a mulher, a questão dos direitos humanos, né? que é uma coisa recentíssima. Né? A democracia é coisa muito recente, é do começo do século XX, e mesmo assim teve um nascimento muito demorado, porque entre a Primeira e a Segunda Guerra, os dois totalitarismos queriam provar por A mais B que a democracia não funcionava, e foram para cima da democracia e quase acabaram com ela, os dois totalitarismos. Né? Portanto, a democracia é coisa recente, muito recente,
Mas a questão dos direitos humanos é mais recente ainda. Isso é coisa da ONU. Isso é coisa de 47, 48, né? Nem, nem o capitalismo hard, nem o socialismo real ligava a mínima aos direitos humanos. Né? Inclusive, os socialistas, na hora de votar, em 1948, né, se abstiveram. O povo não sabe disso. Hoje o pessoal pensa que direitos humanos é uma bandeira da esquerda, do PSOL, do PT. Quando voltou a Declaração de Direitos Humanos, talvez a mais importante declaração preparada pela Organização das Nações Unidas, essa coisa fantástica que é a ONU, em termos de convivência democrática e potencial de convivência democrática e fraterna no mundo, uma das coisas mais importantes da ONU foi a Declaração dos Direitos Humanos. A União Soviética e seus subordinados se abstiveram. A União Soviética, a Ucrânia, a Hungria, a Tchecoslováquia, junto com quem? Com a África do Sul e com a Arábia Saudita, dois regimes extremamente reacionários na época do apartheid e do fundamentalismo islâmico. Votaram, se abstiveram, não votaram na Declaração de Direitos Humanos. A esquerda não votou, nem a extrema-direita. Então, tudo isso mudou completamente a política. Hoje, ser direita ou ser de esquerda é apenas um entre 2, 3, 4 referenciais que você tem que ser medido, né? É muito mais complexa, né? E esse pessoal, tanto na direita mais dura como na esquerda mais dura, né? Continuam vivendo no século XX, né? Não entraram no século XXI. Não entraram ainda no século XXI. Bom, como eu estou dizendo, né? A juventude eu entendo, né? É inexperiência e falta de vivência. Os mais antigos, não. É fanatismo, é sectarismo. Né?